Tá no hospital? Não, nada demais, ela está em casa. Ela só não ficou muito legal. Então eu preguei 17 horas, vou pregar agora também, amém? Então às vezes não é quem você querer ouvir, mas é a palavra que você precisa ouvir nesse domingo, amém? Quem está com fome para ouvir a palavra de Jesus aí? Queria que você abrisse a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 9. A gente vai ler a partir do versículo 24. Tiago, Jackson, ficaram 2 vezes, vai apanhar 2 vezes, não tem jeito. Bom que o Flamengo está ganhando, pelo menos vocês ficam mais felizes, né? 1 Coríntios 9, versículo 24 ao 27. Amém? Queria orar de novo. Você gosta de orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor, essa é a sua palavra. Nós te agradecemos porque nós poderíamos estar em qualquer lugar nesse domingo à noite chuvoso, mas nós decidimos estar aqui, Senhor, aos seus pés, para aprender contigo, para ouvir as suas palavras, que são vida para nós. Por isso nós pedimos que, assim como a sua palavra diz, que a sua palavra venha com uma espada nessa noite, para dividir, Senhor, a nossa alma do nosso espírito. Que o Senhor venha nos dar discernimento, direção, poder do alto caia sobre nós aqui nessa noite, Senhor. Venha iluminar os nossos olhos com plena convicção do seu chamado, da sua glória, Senhor. Que nós venhamos entender um pouco mais de quem Tu és nessa noite. A nossa oração é uma só, Jesus. Nós não queremos sair dessa noite sem ouvir a Sua voz, e nós não podemos e não queremos ir embora da mesma forma que nós entramos. Por isso, nos ensine, nos corrija. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Quem pode dizer um amém por isso? Amém. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Se você não tiver com sua Bíblia, você pode ler no telão. Não é pecado, fica tranquilo. 1 Coríntios 9, versículo 24, a Bíblia diz assim: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto também, não como desferindo golpes no ar, mas eu esmurro o meu corpo e reduzo ele à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quem pode dizer um amém por essa palavra? Amém. Antes da gente começar, só tenho que te contextualizar um pouco do que está acontecendo aqui quando o apóstolo Paulo escreve essa carta. O apóstolo Paulo, como o nome da carta já diz, ele está escrevendo essa carta para a igreja que está em Corinto. É a primeira carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para essa igreja. E aqui, nesse texto, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele faz uma ilustração da vida cristã, da jornada que eu e você percorremos, amém? Se você, assim como eu, entregou sua vida para Cristo e decide viver como discípulo de Cristo, o apóstolo Paulo compara as nossas vidas, compara a minha e a sua vida com um atleta. E ele fala, ele compara a vida cristã com uma corrida em que nós estamos correndo. É interessante a gente entender bem por que o apóstolo Paulo está utilizando esse tipo de ilustração aqui. Na cidade de Corinto, naquela época, não existe mais até hoje, isso acabou, mas naquela época, na cidade de Corinto, naquele lugar, existiam uns jogos que aconteciam, que eram jogos istmicos. A gente não está familiarizado com esse nome. Hoje em dia a gente conhece os Jogos Olímpicos, amém? Que acabou mês passado, mas sei lá, não tem nenhum mês, enfim, acabou de ter os Jogos Olímpicos. Todo mundo conhece, todo mundo assistiu, todo mundo torceu, enfim. Mas naquela época, além dos Jogos, também tinha os Jogos Olímpicos que aconteciam na cidade de Olímpia, em Atenas, mas também aconteciam os Jogos Istmicos que aconteciam na cidade de Corinto. Era mais ou menos, era bem parecido, eram praticamente os mesmos esportes, às vezes até os mesmos atletas participando. Era mais ou menos como se fosse hoje em dia o Campeonato Carioca e o Paulista, entendeu? Essa rivalidade de qual o campeonato é melhor. Mas eram 2 jogos, eram sobre esporte, eram atletas. Então, quando o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, nesse contexto, ele faz essa ilustração. O que o apóstolo Paulo está fazendo é levando a mensagem de Cristo, levando o evangelho de Jesus, de uma forma em que aquele povo fosse entender. Amém? Esse jogo acontecia lá de 2 em 2 anos. Então, esse era um povo, o apóstolo Paulo estava escrevendo para um lugar que talvez respirava o esporte, eles eram familiarizados com essa cultura. O apóstolo Paulo foi um dos homens mais geniais
na questão hermenêutica, quando a gente vai estudar a Bíblia, e a gente vai ver, quando o apóstolo Paulo ele está escrevendo para cada carta, a gente vai ver que o apóstolo Paulo ele é muito rico e muito sábio em escrever para cada igreja na linguagem que aquele povo entenderia. Existe um texto fascinante na Bíblia, que eu amo, que está lá em Atos 17, quando o apóstolo Paulo está em Atenas pregando o evangelho, e a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo chega a um lugar para pregar que se chama Areópago. Se você estudou história, filosofia, ou se você gosta de história, você vai saber que Areópago é um lugar muito importante para a cultura, não só de Atenas, da Grécia, mas para a cultura mundial. No Areópago foi por muito tempo onde os filósofos epicureus discutiram sobre arte, sobre filosofia, sobre política, inclusive leis que nós temos hoje aqui no Brasil, leis que nós temos praticamente o que a gente entende como moral, como ética, na sociedade ocidental, foi discutido lá no Areópago. Então o apóstolo Paulo ele está naquele Areópago, ele começa a pregar o evangelho, e na multidão que está ouvindo ele, tem filósofos, poetas, epicureus, homens da mais alta classe de intelectualidade de Atenas. E o apóstolo Paulo começa a pregar o evangelho, e no meio da pregação dele, ele cita filosofia, ele cita poesias. O que ele está fazendo aqui? Ele está contextualizando a mensagem da cruz de uma forma que aquele povo entendesse. Então aqui em Corinto, ele está fazendo a mesma coisa. Quando ele fala que a vida cristã é uma corrida, o que ele está querendo dizer é, ele está descendo ao nível daquele pessoal, e ele está trazendo a mensagem no nível deles, amém? Então, esse é o contexto em que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, e ele escreve esse texto. E como eu falei, esses jogos eram bem parecidos com as Olimpíadas, e a gente acabou de viver isso, sei lá, não tem um mês. E as Olimpíadas é um momento em que a gente vê cenas muito bonitas, cenas muito emocionantes. A gente para, não sei você, mas eu gosto muito de parar para assistir. Eu parei para assistir nesse tempo. São atletas que ficaram 4 anos se dedicando, se abdicando de coisas da vida, abdicando de tempo, abdicando de prazeres, para poder treinar exatamente para aquele momento. A gente, não sei você, mas na Olimpíada, do nada, numa quarta-feira à tarde, você para assistir arco e flecha, por exemplo, que você nunca viu na sua vida. Você para assistir alguém jogando tênis de mesa, ou você começa a ser... Eu até conheci esporte, na verdade, assistindo essa Olimpíada. Por quê? Porque a gente está lá, a gente não está torcendo pelo esporte, a gente está torcendo pelo Brasil. Aí baixa esse espírito patriota em nós, a gente começa a torcer, do nada a gente está chorando, a gente está rindo, a gente celebra, porque os jogos, ele tem essa questão emocionante, a gente está torcendo ali. E eu fico pensando, como, sim, esses atletas, talvez 4 anos, ou talvez o atleta que não conseguiu se qualificar para a última, que tinha sido em Tóquio, talvez ficou 8 anos treinando exatamente para aquele momento. 8 anos perdendo a vida, talvez, perdendo coisas, se abdicando de coisas, exatamente para viver aquele momento. Pega o exemplo de um nadador, por exemplo, de 100 metros, que a prova ali dura, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, não sei, qual é o tempo mais ou menos, mas o cara fica talvez 4 anos treinando, se dedicando, se alimentando bem, dormindo bem, para uma prova que dure minutos. E o apóstolo Paulo, aqui nesse texto, ele está comparando a nossa vida, ele está comparando a nossa jornada cristã com a jornada de um atleta como esse. E por que o apóstolo Paulo está fazendo isso? O apóstolo Paulo vai trazer uma semelhança, um ponto de semelhança entre nós, eu e você, com um atleta, amém? Então, nessa noite, você vai entender que você é o atleta de Cristo, amém? Vou te chamar assim. Mesmo que você não esteja na melhor forma, você é o atleta de Cristo. E qual que é a semelhança que o apóstolo Paulo traz de nós com esses atletas? Ele vai falar que tanto os atletas olímpicos, o jogador de futebol, todo atleta que está disputando algo, e nós estamos atrás de um prêmio. O atleta que foi para a Olimpíada, que treinou, se dedicou para chegar lá, ele foi lá em busca de um prêmio, amém? Em busca de uma medalha de ouro, de prata, até de bronze, que é, ali no contexto da Olimpíada, ele ainda tem 3 chances de sair de lá com o prêmio. E ele fala que nós, aqui agora, na nossa vida cristã, nós também estamos atrás de um prêmio. Nós estamos atrás de uma coroa, como ele vai dizer. Mas é interessante, porque por mais que existe essa semelhança, um atleta se dedica pelo prêmio, nós também estamos nos dedicando por um prêmio. Existe uma diferença no tipo de prêmio que nós estamos correndo atrás.
O apóstolo Paulo vai falar que os atletas estão em busca de uma coroa corruptível, ou seja, de uma coroa que não dura para sempre. Naquele contexto, não eram medalhas que eram dadas para os atletas de metal, que dura tempo. Eram coroas de plantas, de figueira, de outras plantas, que era colocado na cabeça daquele atleta, dizendo que ele ganhou. E uma planta, talvez aquilo ali durava semanas, um mês, sei lá, do tipo de planta, mas aquilo não era eterno, não durava para sempre. Ou seja, uma coroa corruptível, uma coroa que estraga, uma coroa que termina, uma coroa que tem fim. Mas aí, em contraponto, o apóstolo Paulo vai falar: porém, vocês não, vocês estão atrás de uma coroa eterna. Vocês estão atrás de uma coroa que não tem fim, de uma coroa incorruptível. Eu não sei você, mas eu tenho dedicado a minha vida não por coisas passageiras. Sabe, é tão pequeno a gente gastar nossa vida por coisas que vão passar. Vir no culto para ganhar alguma coisa, frequentar a igreja para saber o que Deus pode fazer na minha vida, para ter vitória, para ter riqueza, isso é tão pequeno, perto da soberana vocação que está em Cristo, perto da glória do meu Senhor. Eu não estou aqui pelo que Ele pode fazer nessa semana por mim. E desculpa, mas se você veio aqui para ouvir algo que o Senhor vai fazer essa semana por você, desculpa, mas não é isso que eu vim te dizer aqui. Eu não vim te dizer que o Senhor vai fazer nada essa semana por você, nem esse mês. Mas eu quero te garantir que existe um prêmio eterno nas moradas celestiais, que um dia Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Nós vamos morar eternamente com Ele. O que é carro zero? O que é riqueza? O que é empresa perto disso? Existe uma coroa eterna que nos espera. Existe uma coroa incorruptível, mas que coroa é essa que está nos esperando? Que coroa é essa por qual nós estamos correndo? E a Bíblia vai mostrar no Novo Testamento, no contexto do Novo Testamento, 5 tipos de coroa que estão nos esperando na eternidade. 5 tipos de coroa que a Bíblia está nos garantindo, que quando nós chegarmos no grande dia, quando nós olharmos face a face, aquele que tem olhos como chama de fogo, e Ele olhar nos nossos olhos e falar: servo bom e fiel. A Bíblia vai contar sobre 5 coroas. A primeira coroa que a Bíblia vai nos ensinar é a coroa da vida. A gente aprende sobre essa coroa em Apocalipse 2 e em Tiago 1. E a Bíblia vai dizer que essa coroa é entregue a todos aqueles que perseveraram na tribulação, aqueles que são colocados à prova e mesmo assim se mantêm fiéis ao Senhor. Então, se você é um cristão, um homem, uma mulher de Deus, que passa sim por tribulação, passa sim por dificuldade, mas você permanece fiel, a Bíblia diz que existe a coroa da vida te esperando. A nossa vida não vai ser perfeita. Cristo, nosso Senhor, disse: no mundo tereis aflições. Não estou sendo profeta do caos aqui, foi nosso mestre Cristo que nos garantiu: você terá problemas, você terá dificuldades, mas se você perseverar no meio da tribulação, existe uma coroa da vida, uma coroa eterna te esperando. A segunda coroa que a Bíblia vai nos ensinar, que está nos esperando, se chama coroa da justiça. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Essa coroa é entregue a todos aqueles que cumprem o propósito de Deus para as suas vidas. Se você está aqui nessa noite, você está disponível, não só disponível, mas você está convicto que você quer viver o chamado de Deus para a sua vida, você quer viver o propósito de Deus para a sua vida, você quer ver tudo aquilo que Ele sonhou para a sua vida, existe a coroa da justiça te esperando. A terceira coroa que a Bíblia vai nos ensinar se chama coroa da alegria. 1 Tessalonicenses, versículo 19. A Bíblia vai dizer que essa coroa é entregue a todos aqueles que ganham almas para Cristo. Não existe alegria maior do que levar uma vida que estava perdida de volta para o Senhor. Não existe alegria melhor do que ver alguém que estava afundado no lamaçal do pecado encontrando a glória de Cristo. Não existe alegria melhor do que conduzir alguém que estava perdido à condenação do inferno encontrando o Salvador. Para você que está gastando a sua vida não para ficar rico, não para ganhar coisas da terra, mas para fazer que o nome de Jesus seja conhecido, existe a coroa da alegria te esperando no céu. A quarta coroa que a Bíblia vai nos ensinar é a coroa de glória. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. A Bíblia vai dizer que essa coroa é entregue a todos aqueles que edificam a igreja de Cristo na terra.
É dar àqueles que dão a própria vida a uma ovelha, se preciso for. Aqueles que estão dispostos a servir a igreja, se desgastar pela igreja, cuidar da igreja. Amém? Se assim como eu também, você quer gastar a sua vida para a edificação do corpo de Cristo, existe uma coroa de glória nos esperando. E por último, a coroa que nós começamos a ler em 1 Coríntios. A coroa que dura para sempre. Essa coroa é entregue àqueles que concluem a carreira cristã com disciplina e fidelidade. E a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que a corrida cristã, quando o apóstolo Paulo fala que eu e você estamos numa corrida, e ele fala, corra para ganhar o prêmio, esse prêmio não tem nada a ver com salvação, amém? Primeiro ponto, esse prêmio não significa salvação, porque salvação a gente não precisa se esforçar para ser salvo. A Bíblia vai dizer que a salvação é por intermédio da obra de Cristo em nossas vidas. Deus se fez carne, morreu a nossa morte, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte. O sangue de Cristo nos perdoou, me perdoou e te perdoou. Hoje você é salvo não pelas suas obras, mas você é salvo pela fé mediante em Cristo Jesus, amém? Então, é importante a gente entender isso. Quando o apóstolo Paulo está ensinando isso, não é corra para ser salvo, não é trabalhe para ser salvo, lute para ser salvo, não. Salvação não é o fim das coisas, salvação é o início das coisas. Quando ele está falando sobre corrida aqui, corra pelo prêmio, o prêmio não é salvação. A salvação foi o que te colocou dentro da corrida. Nesse contexto das Olimpíadas, por exemplo, a medalha de ouro não é a salvação. A salvação foi quem te levou para as Olimpíadas. Foi a classificação para as Olimpíadas, amém? Então o que o apóstolo Paulo está falando é, agora que você já foi salvo, agora que você já está dentro do estádio, agora que você já está inscrito na corrida, corra para ganhar. Ou seja, agora que você foi salvo, não viva de qualquer maneira. Agora que você foi salvo pela obra de Cristo, agora que você foi inserido no reino do Filho do amor de Deus, não viva uma vida de qualquer maneira, corra para ganhar. Quantas vezes a gente não está vivendo de qualquer maneira? Ah não, eu sou salvo, eu vou no culto domingo, eu vou no culto terça-feira, beleza. Bato meu ponto, bato minha carteirinha ali. Mas essa não é a vida que o Senhor chamou a gente para viver. A salvação não é o propósito final das coisas. A salvação é o início. Agora existe uma vida de abundância em Cristo Jesus. Agora existe uma missão, existe um propósito. Então agora você entendeu, você já está no estádio, como o apóstolo Paulo falou. Mas agora nós temos que correr para ganhar. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Mas como? Como ganhar esse prêmio, pastor? Eu entendi que eu estou salvo, eu entendi que eu estou inscrito na corrida, eu entendi que agora eu tenho que correr essa corrida. Mas como? O apóstolo Paulo, nesse texto que nós acabamos de ler, nos ensina 3 qualidades que nós encontramos na vida de um atleta. 3 qualidades que nós encontramos na vida de um atleta e que nós precisamos ter nas nossas vidas também. Se assim como o apóstolo Paulo, você quer correr essa corrida ao ponto de ganhar, nós devemos encontrar essas 3 qualidades em nós mesmos. 3 qualidades de um atleta e 3 qualidades que precisam ser encontradas num discípulo de Cristo. Se você quiser anotar, fica à vontade. A primeira qualidade que nós precisamos ter e que todo atleta tem é domínio. O apóstolo Paulo vai falar, todo atleta em tudo se domina. A primeira qualidade que nós aprendemos na vida de um atleta é que ele se domine. E o que significa se dominar? Se dominar significa não fazer o que eu quero. Se dominar significa não fazer o que eu desejo fazer. Se dominar significa não fazer o que eu quero fazer, o que eu tenho vontade de fazer. Não. Se dominar é fazer o que eu preciso fazer. Não viver da maneira que meus desejos estão pedindo para eu fazer, que a minha cabeça está pedindo para eu fazer, não. Se dominar é viver uma vida em que eu não faço o que eu quero, mas eu faço o que eu preciso fazer. Um atleta, por exemplo, um atleta não come o que ele quer. Um atleta não pode treinar quando ele quer, não é verdade? Um atleta não dorme a hora que ele quer. Vou dormir 2 horas da manhã, vou acordar 3, 4, não. Um atleta precisa comer bem. E queria comer um churrasco, um pudim, mas não, ele está tendo que comer salada. Ele queria talvez sair para uma festa, por exemplo, em outro contexto. Mas ele precisa dormir cedo, porque ele precisa acordar no outro dia para treinar. Ele, às vezes, num domingo chuvoso como esse, na segunda-feira chuvosa, ele queria dormir também até mais tarde,
quentinho dentro da coberta dele, mas ele precisa levantar para treinar, não é verdade? Por quê? Porque ele deseja ganhar no prêmio, ele deseja ser campeão. Se ele quiser ser só mais um atleta, se ele quiser ser só mais um jogador, ele pode fazer o que ele quiser. Mas se ele quiser ser um campeão, ele precisa se dominar, ele precisa não fazer o que ele quer, mas ele precisa fazer o que ele precisa fazer. E exatamente assim na nossa vida cristã, viver essa vida significa nos dominar, dominar a nossa carne, dominar a nossa alma, dominar os nossos desejos, dominar as nossas vontades. Assim como a vida de atleta, assim como num esporte, existem desafios, existem lutas, existem momentos difíceis, na nossa vida também nós encontramos momentos difíceis. O que eu estou falando aqui para você não é romântico, tá? Eu não estou falando aqui, tipo, não, você tem que se dominar e é a coisa mais fácil do mundo, não. Tanto que a palavra é se dominar, é sacrificar, é difícil, mas é a vida que o Senhor nos convida a viver. Essa é a vida que Cristo nos convidou. Desculpa, se alguém mentiu para você, falando que viver no Evangelho é viver da forma que você quer e que Cristo vai fazer tudo por você, mentiram para você, porque o Evangelho de Cristo é uma vida que nos confronta, é uma vida que nos transforma, é uma vida que nós precisamos abdicar dos nossos desejos, é uma vida que nós precisamos abdicar das nossas vontades. Se eu quero ser alguém que agrada a Cristo, eu não posso viver a minha vontade, mas viver a vontade dEle. Eu preciso abrir mão das minhas vontades para viver a vontade de Cristo. É isso que está na Bíblia, é isso que está na palavra de Deus. Para ganhar a corrida, nós precisamos nos sacrificar. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar, ele vai falar: eu esmurro o meu corpo e reduzo ele à escravidão. O apóstolo Paulo não está ensinando a gente aqui a se martirizar. O apóstolo Paulo está trazendo um entendimento profundo aqui sobre a necessidade do sacrifício, sobre a necessidade de olhar para a nossa carne e falar: carne, você não manda em mim, eu mando em você. Desejos, vocês não mandam em mim, eu mando em vocês. Pensamentos, vocês não mandam em mim, eu penso em vocês, eu mando em vocês. Porque infelizmente entrou um pensamento demoníaco aí, que as pessoas ficam falando: não, se você está com desejo, faz o que você... Se está com vontade, faz. Está repreendido esse pensamento. Não faço o que eu estou com desejo, não faço o que eu estou com vontade, eu faço o que eu faço para agradar ao meu Senhor. Nosso corpo deve se tornar nosso escravo, nosso desejo deve se tornar nosso escravo, e não ao contrário. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar no livro de Tito, capítulo 2. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A mesma graça que nos salvou é a graça que nos educa. A mesma graça que te livrou do pecado é a mesma graça que te habilita para viver uma vida sem pecado. Porque às vezes a gente entra nessa, não, pastor, tem a graça. Se eu pecar, existe a graça que vai te salvar. Amém, glória a Deus, a graça de Jesus é infinita. Ela perdoa os seus pecados que você já cometeu e os que você ainda vai cometer. E graças a Deus por isso. Mas que vida vazia é essa de viver uma vida pecando porque a graça já me salvou? Se Cristo veio na terra, o próprio Deus encarnado, morreu a minha morte de cruz, nu, ofendido, xingado, agredido, pelo meu e pelo seu pecado, o que Ele merece agora de nós é viver uma vida pecando? Ou será que Ele é digno da gente viver uma vida justa, piedosa, como o apóstolo Paulo fala? A graça não nos habilita para viver uma vida no pecado. A graça nos habilita para viver uma vida em santidade, longe do pecado. Nós precisamos sim negar os nossos desejos, negar a nossa vontade. A graça de Cristo está aí, disponível para isso. Eu sei que é difícil. Não estou falando que essa é a coisa mais fácil do mundo. Eu também erro, eu também peco. Eu estou falando de não aceitar isso como normal. De não aceitar isso como... De se aceitar como vencido. Não, pastor, eu não consigo. Pastor,
que você não me conhece. Eu não consigo ficar sem fazer isso. Todo mundo aqui é carne igual você. Todo mundo aqui é homem, mulher igual você, carne. Todo mundo aqui tem desejo. Todo mundo aqui tem vontade. Todo mundo aqui tem pensamentos ruins. Eu estou mentindo? Ou alguém quer vir aqui orar por mim? Porque eu tenho. Todos nós, cara, temos desejos. Todos nós, diariamente, somos tentados a pecar. E a gente fala sobre pecar, e não estou falando só sobre coisas sexuais aqui, não. Pecar em ira, pecar em ódio, mentira. E não é fácil, mas existe uma graça sobrenatural que nos habilita a viver essa vida. Essa é a maravilha do Evangelho. Nós não fomos convidados a nos sacrificar na força do nosso braço, como antigamente faziam, se martirizando, não. Não é sobre isso. É sobre se aprofundar nas Escrituras, é sobre gastar uma vida em oração, é sobre jejuar, é sobre buscar o trono de Deus, porque Ele nos habilita a viver essa vida. Primeira qualidade que nós aprendemos na vida de um atleta, que eu e você devemos ter, é domínio. Se você quer ganhar essa corrida, se você quer ganhar esse prêmio, a primeira coisa que você precisa ter é domínio. Sem domínio próprio, sem domínio sobre você, você não vai chegar a lugar nenhum. Primeira qualidade, domínio. A segunda qualidade que nós aprendemos no atleta, e que eu e você precisamos ter, é o foco. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar. Assim corro também eu não sem meta. Assim luto não como desferindo golpes no ar. O que ele está falando aqui? Ele está falando, eu não estou correndo como alguém que corre sem saber para onde está indo. Eu não estou lutando como alguém que está só desferindo golpes e não sabe o que está fazendo. Não, eu tenho convicção para onde eu estou correndo. Eu tenho convicção do que eu estou fazendo quando eu estou desferindo golpes numa luta, por exemplo. Eu tenho convicção de onde eu quero chegar. Eu tenho foco. Nós precisamos, se nós queremos ganhar o prêmio, se nós desejamos ganhar o prêmio, nós precisamos ter foco em nosso alvo. Por que todos os atletas fazem isso que eles fazem? Acordam cedo, deixam de fazer coisas. Por quê? Porque eles já estão vislumbrando uma glória que ainda não chegou. Quando aquele atleta dedicou 4 anos para as Olimpíadas, é porque quando ele fechava os olhos, eu tenho certeza, ele já se imaginava colocando aquela medalha. Ele já se imaginava ganhando aquela corrida, ganhando aquelas competições. Você acha que alguém treinou 4 anos? Se fez isso é maluco. Treinou 4 anos, viajou lá para Paris, ficou lá aqueles dias para fazer qualquer coisa? Todo mundo que estava lá queria ganhar. Por quê? Porque imaginava o prêmio, imaginava a glória, tinha foco nisso. No meio do caminho, quando eu olhava, não, cara, sabe o que eu fiz o seguinte? Essa semana eu vou estar ao balde, vou comer o que eu quero. Não posso. Existe um lugar onde eu preciso chegar. Ah, não, essa semana, cara, estou cansado, não vou treinar não. Eu não posso ficar sem treinar, porque eu sei exatamente o que eu quero ganhar. Eles tinham foco onde eles queriam chegar. Por isso eles não paravam. Por isso eles não se distraíam. Isso dava força para eles. O quê? O foco no prêmio que estava guardado para eles. Sabe, eu não sou um atleta, não de alto rendimento, mas sou um mini atleta. Mas esse ano, tem alguns meses, quem me acompanha nas redes sociais, eu tenho um pouco mais de contato, sabe? Eu cumpri uma meta que eu tinha colocado para mim mesmo, que foi de correr uma maratona. E assim, é difícil correr uma maratona. Ainda mais porque eu vou me valorizar, né? É bem difícil. Mas enfim, para quem não sabe, uma maratona são 42 quilômetros correndo. É bastante coisa. E eu sempre, cara, eu tive essa vontade, eu quis falar, cara, eu vou fazer uma maratona, eu já estava correndo, eu já tinha feito meia maratona, já tinha feito outras provas. E eu decidi me inscrever na prova, na maratona. E ali você fica mais ou menos 4, 5 meses ali em processo de treinamento específico, cumprindo planilha, cumprindo treinamentos, abdicando de muitas coisas, treinando. Claro que não como um atleta de alto rendimento, a gente está falando aqui de outro contexto, eu não vivo disso. Mas eu dedicava, eu treinava diariamente. No sábado, por exemplo, eu acordava 4 horas da manhã num sábado. Chegava mais tarde em casa, um sábado que talvez era para eu curtir com a minha família, mas naquele tempo ali, talvez eu perdi algumas coisas. Eu lembro que chegou no dia da maratona, e eu treinei na maratona até, acho que 32 quilômetros, geralmente você treina ali até uns 35, mas eu treinei até 32. E eu lembro que até os 32 eu cheguei bem, tranquilo, porque eu já tinha treinado. Quando passou dos 32, foi só Jesus na terra. Meu. Eu estava quase me arrastando. Final da prova, por favor.
Final da prova, até o Leandro estava aqui 17 horas, um amigo que correu junto comigo, ele praticamente pegou no meu pescoço e me levou até o final. Mas eu contei essa história aqui 17 horas, eu lembro que faltava ali, acho que os seus 5 quilômetros, 6 quilômetros. E eu estava, toda hora eu pensava em desistir, eu estava com as pernas, já não aguentava mais, eu já estava morto. Eu lembro que estava um outro amigo, o Rafael, também correndo com a gente ali, eles marcaram de me encontrar no final da prova para realmente me animar nesses últimos quilômetros, que seriam, eu já sabia que seriam difíceis. E a Thalita, que é minha esposa, mandou um áudio para ele, junto com a minha filha, a Maria, minha filhinha de 2 anos e meio. E nesse áudio, a minha filha falou assim, vem papai. E minha esposa falou assim, a gente está te esperando aqui, amor, vem, você consegue. Eu lembro, cara, que quando eu ouvi esse áudio, eu comecei a chorar na hora. E veio uma força que eu não sei de onde veio. Veio uma energia que eu não sei de onde veio, porque eu comecei a imaginar minha esposa e minha filha lá na linha de chegada. Eu comecei a imaginar eu chegando, minha esposa me abraçando, eu com minha filha, eu comecei a imaginar como... Eu falei, cara, eu não posso desistir aqui, elas estão lá me esperando. Ou seja, eu comecei a visualizar algo que estava lá na frente, eu estava 6 quilômetros ainda, eu estava ainda longe de ver aquilo. Mas na minha mente, quando eu fechava meus olhos, eu já conseguia ver aquela cena. A minha esposa, a minha filha. Toda vez que eu estava quase desistindo, eu me apegava a essa imagem e eu tirava força da onde eu não tinha para continuar correndo. Eu cheguei lá, a gente viveu esse momento lindo. Mas na nossa caminhada cristã, muitas vezes é assim também. Quantas vezes você vai estar ali sem pernas já para correr? Sem energia, sem força. Cansado, desgastado. A gente sabe. Como os memes por aí, né? Não é fácil a vida do crente. A gente tem luta, a gente tem guerras. A gente se cansa também, isso é normal. Mas é nesse momento que nós fechamos os nossos olhos e nós lembramos o porquê que nós estamos fazendo, que existe uma glória ainda maior, que existe uma glória celestial, existe um prêmio celestial, e por isso nós não podemos desistir, por isso nós não podemos nos distrair, porque existe um prêmio que nos espera. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Ou seja, nenhum soldado que se alista para a guerra se distrai com as coisas dessa vida. Nenhum soldado que se alista ao exército de Cristo se perde tempo com as coisas dessa vida. Por quê? Porque ele está focado em uma obra que é muito maior do que ele. Ele está focado em uma missão que é muito maior do que ele. Mas quantas vezes a gente não está se distraindo com coisas menores? Quantas vezes coisas tão pequenas, coisas tão menores, coisas tão banais, estão nos distraindo e tirando nossos olhos do foco que é Cristo, tirando nossos olhos da glória de Deus. Quantas vezes a gente não está olhando para o lado e está encontrando coisas mais prazerosas? E sabe qual é a única explicação para isso? Não tem outra, a não ser que os nossos olhos ainda também não estão tão fixos em Jesus. Porque se os nossos olhos estiverem totalmente fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nós não vamos ter olhos para mais nada que não seja Ele. Mas infelizmente nós pecamos demais na arte de contemplar Ele. Durante o nosso dia, durante a nossa semana, durante os nossos afazeres, a gente peca muito na hora de continuar contemplando Ele. Por isso a gente começa a contemplar coisas tão pequenas perto dEle. Relacionamentos estão nos roubando dEle. Dinheiro está nos roubando dEle. Trabalho está nos roubando dEle. Às vezes casamento, da forma que você está enxergando, está nos roubando dEle. Ele é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida. Nossos olhos precisam estar nele, porque se o meu foco está nele, se meus olhos estão nele, se o meu foco está no prêmio que está guardado para mim, isso é uma garantia que eu não vou me distrair no meio do caminho. Para a gente correr sem desanimar, para a gente continuar correndo, para a gente não se distrair, a gente precisa ter foco. O foco te protege. O foco te mantém de pé nos dias difíceis, por exemplo. Naqueles momentos onde nada parece ter saída, onde você fala, pastor, eu estou fazendo de tudo. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, eu estou frequentando culto, eu estou jejuando. Mas o que é que pode fazer? Campanha, o que tem mais que a gente faz? Vou para o monte, comprei água, botei em cima da TV, fiz um monte de coisa.
Mas parece que nada está dando certo, pastor. É nesses momentos que continuar com os olhos nele vai nos garantir que a gente não pare. Porque você não está vendo ainda, mas isso é fé. Fé é contemplar, na fé, contemplar e conseguir ver aquilo que ainda não é realidade. Ter foco nele, ter os olhos nele, nos garante a não desanimar nos dias difíceis. Mas principalmente, o foco nele nos garante a não nos distrair também nos dias bons. Porque nem todos, mas nos dias maus, alguns de nós até procura ele. No desespero, foi o que eu falei, faz campanha, faz isso, faz aquilo. Senhor, cara, mas quantas vezes a gente não está, eu falo por mim primeiro, tá? Quantas vezes eu não me peguei 1 ano, 2 anos orando por algo. E quando aquilo aconteceu, eu não fui capaz de dar um glória a Deus. Eu não fui capaz de entrar no meu quarto e agradecer a Ele. Eu fiquei 2 anos orando por algo, e quando aconteceu, eu não fui capaz de tirar 1 minuto para agradecer a Ele. Não estou falando de você, estou falando de mim. Você não faz isso, amém? Os momentos difíceis nos distraem, mas quantas vezes os momentos bons também não estão nos distraindo? Para pensar, se nos dias difíceis você não estava orando mais do que você está orando agora que está dando tudo certo. Para pensar que nos momentos difíceis você não estava buscando mais do que você está buscando agora que está dando tudo certo. Nós precisamos ter o foco nele, os olhos nele, para que pode se levantar dia mal, pode se levantar dia bom, mas eu continuo correndo pelo prêmio. Por quê? Porque eu não posso desistir até que eu consiga chegar lá. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar em Filipenses capítulo 3, versículo 12. Hoje é aula do apóstolo Paulo, só o apóstolo Paulo aqui hoje. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Como esse texto é lindo, não é? O problema é que na maioria das vezes a gente lê esse texto e a gente declara ele em contextos diferentes do que está aqui. A gente é craque em ler esse texto aqui quando assim, tá dando, caraca, deu tudo errado essa semana. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Você acabou de pecar, você acabou de errar. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, não é verdade? Geralmente a gente declara esse texto nesse contexto. Mas o apóstolo Paulo está falando aqui num contexto totalmente ao contrário. Se você ler esse texto todo, o apóstolo Paulo está vindo, contando as glórias da vida dele. Eu fui levantado por Deus. Eu sou um apóstolo de Cristo. Eu sou um pregador, a graça de Cristo me alcançou. Eu tenho vivido o meu chamado, eu tenho vivido tudo isso. Mas mesmo tendo vivido isso, eu não considero ter alcançado tudo. Esquecendo-me para das coisas que para trás ficaram, eu continuo prosseguindo para o alvo. É um homem que está diante de uma excelente vida, de uma vida extraordinária, mas mesmo assim está falando, eu esqueço das coisas que já passaram. Por quê? Porque eu preciso continuar caminhando para o alvo. E eu falei isso aqui à tarde, eu vou falar de novo. Eu não sei você, se você tem essa altivez toda, mas eu, quando olho para o apóstolo Paulo falando sobre isso, quem sou eu perto do apóstolo Paulo? Se o apóstolo Paulo, o homem que escreveu 70% do Novo Testamento, um dos homens de Deus mais geniais que já passou pela terra, esse homem está olhando aqui e está escrevendo, eu não julgo ter alcançado nada. Meu Deus do céu, quem dirá eu? Eu preciso continuar avançando para o alvo, eu preciso continuar correndo para Ele, eu preciso continuar me esforçando. Nos dias bons ou nos dias maus, nós devemos continuar focados em nosso alvo. Primeira qualidade de um atleta de Cristo, que você precisa ter domínio, você precisa se dominar. Segunda qualidade que você precisa ter, caraca, deu um branco aqui do nada agora. Era só para eu saber se você está anotando. Nós precisamos ter domínio, nós precisamos ter foco. E terceiro e último lugar,
A terceira qualidade que nós aprendemos aqui nesse texto sobre um atleta e sobre nós é que nós precisamos ter qualificação. Nós precisamos ser qualificados para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. De novo, o apóstolo Paulo com medo de ser desqualificado. Quem dirá eu? A terceira qualidade que nós aprendemos sobre um atleta é que ele deve ser qualificado. Um atleta deve jogar segundo as regras. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. A vida cristã é uma vida com princípios. A vida cristã é uma vida com regras. A vida cristã é uma vida que já foi pré-estabelecido como nós devemos viver. Nós não vivemos essa vida da forma como nós achamos certo. Aqui, de capa a capa, de Gênesis 1 até Apocalipse 21, existem todas as regras que nós temos na nossa vida. O problema é que nós não estamos perdendo tempo contemplando essas regras, contemplando esse manual. A Bíblia, a palavra de Deus, a sã doutrina, é um manual, é a nossa bússola, é a forma que nós devemos viver. Aqui está nos ensinando a viver em todas as áreas da nossa vida. Na palavra de Deus nós encontramos como nós devemos ser maridos melhores, mulheres melhores. Nessa palavra nós encontramos como ser pais e mães melhores. Nessa palavra a gente encontra como ser amigos melhores, filhos melhores, empresários melhores, funcionários melhores. Essa é a palavra de Deus que deve nortear a nossa vida. Aqui estão todas as regras desse jogo, mas infelizmente nós estamos toda hora insistindo a correr fora das regras, a correr com as nossas próprias regras, a correr da forma que nós achamos certo. Nós não devemos correr de qualquer maneira, nós não devemos correr da forma que nós achamos certo, mas segundo as regras que Cristo já estabeleceu. E sabe, a verdade é que Ele está atento sobre a nossa vida. Cristo está atento sobre mim e sobre você. Não existe um minuto sequer da nossa vida que nós escapamos dos olhos dEle. Quando você acorda, até você se deitar, enquanto você está dormindo, enquanto você está sonhando, os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Não sei se nessa noite isso te assusta ou isso te dá esperança, mas essa é a verdade. Ele está nos examinando, Ele está nos observando. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Você está recebendo essa palavra aqui, amém? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Vamos, mídia, corra a corrida. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Desde agora me está guardado a coroa da justiça, que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ou seja, no grande dia, existe um juiz que estará lá para não observar se a gente correu se dominando, se a gente correu com foco, mas também se a gente correu segundo as regras. Existiu uma cena também que foi icônica nessas Olimpíadas que passou. Não sei quem viu isso, mas na hora da corrida ali, não sei se foi 100 metros, enfim, alguma corrida. Na hora ali, o sinal para eles correrem é um tiro, né? Ali é um tiro ali, é tiro, né? É um tiro, enfim. E algum atleta, parece que ele ouviu um barulho que parecia com isso, com um tiro, parecia... E ele saiu antes da hora, ele queimou a largada. E ele foi desclassificado. E eu fico pensando, gente, 4 anos da vida dele, treinando por esse momento, treinando por aquilo. E uma coisa é estar lá, você saber que você deu o seu melhor. Eu cheguei em quinto, eu cheguei em sexto, mas eu dei o meu melhor. Eu corri, eu dei tudo de mim, era o máximo que eu poderia fazer. Mas pensa só, você treinou 4 anos, você chegou lá, e ele nem pôde participar. Por quê? Porque por mais que foi sem querer ali, segundo ele não cumpriu com a regra. Quantos de nós não estamos também vivendo as nossas vidas, nos desgastando, servindo, mas às vezes por um deslize sequer, por algo tão sutil, nós não estamos sendo desqualificados. E a gente sempre fala isso, sabe? Quando a gente começa a amadurecer na fé,
a gente não tropeça mais em pedra grande. Olha o tamanho disso aqui. Se eu tropeçar aqui é porque eu realmente vou para o oftalmologista essa semana. Porque isso aqui é gigante. A gente tende a tropeçar em coisas menores, não é verdade? Porque é coisa que passa despercebido aos nossos olhares, à nossa vista. Estou com medo de falar isso, pagar minha língua agora e tropeçar aqui. Vou até ficar um pouco mais longe. E na nossa vida é assim, a gente está às vezes focado, glória a Deus, a gente está fugindo da aparência do mal, enfim. Mas quantas coisas tão sutis não estão nos desqualificando? Quem sabe ali, talvez, uma oportunidade de fazer um dinheiro um pouco mais fácil, uma oportunidade de atravessar algo para conseguir alguma coisa de uma forma mais fácil. Não, pastor, mas isso aí é dinheiro para minha família, eu preciso sustentar minha família. E aí, com a motivação certa, você está sendo desqualificado. Com a motivação certa não, né? Com a motivação talvez que parece ser certa, que parece ter uma boa motivação, você não está errando, você não está caindo, você não está sendo desqualificado. Deus me livre a gente correr essa corrida e chegar no último dia e descobrir que nós fomos desqualificados. Em nome de Jesus, nós vamos continuar correndo segundo as regras. Nós vamos continuar correndo segundo a regra que Cristo estabeleceu. E correr essa corrida significa muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, ouvir nãos de Deus. A vida cristã é uma vida que diariamente nós ouvimos nãos de Deus. Existe um teólogo que tem uma frase incrível que ele fala que, cuidado, porque se o seu Deus nunca disse não para você, perceba bem se você não está adorando a você mesmo em formato de Deus. Se você não se projetou a sua própria imagem como Deus, porque o meu Deus, o Deus da palavra dele, o Deus da Bíblia, ele diz não diariamente. Diz não para os meus desejos, diz não para a minha vontade. Sabe, sonhe, planeje, mas esteja sempre disponível a ouvir não dele. Planeje, se você quiser escrever, mas esteja disponível a ele pegar o papel e rasgar. Quem aqui está disponível a isso? Sonhar, planejar. A Bíblia vai dizer que o Senhor precisa abalar tudo aquilo que precisa ser abalado. E se os nossos sonhos precisam ser abalados? E se os nossos desejos precisam ser abalados? Eu dei um exemplo aqui, hoje estava minha irmã aqui que faz medicina. Eu não sei se tem algum médico aqui entre nós, pelo menos não estou vendo agora algum que eu conheço. Enfim, a galera do live também. Mas, o médico geralmente às vezes estuda 8 anos, 10 anos, 12 anos, dependendo da especialização. Eu fico imaginando, imagina, você se forma ali 8, 10, 12 anos, médico, caraca, agora eu vou ter a carreira dos sonhos. Aí o Senhor vira para você e fala, agora eu quero que você seja missionário lá nas montanhas do Himalaia. Será que a gente está disposto a ouvir um não de Deus para nossa vontade, para ouvir um sim para a vontade dele? Porque também não adianta a gente correr uma corrida que não é que Deus está chamando a gente para correr. Não, pastor, eu fui médico, eu salvei vidas, eu sustentei a minha família, glória a Deus, cheguei aqui. Mas essa foi a corrida que o Senhor te chamou para correr? O que adianta correr uma corrida que Ele não te chamou para correr? Esse silêncio da morte, como o pastor Felipe chama. O Senhor juiz está sobre as nossas vidas, está analisando a nossa corrida. Mas sabe, existe algo lindo aqui, que é a forma como eu quero terminar essa noite. O apóstolo Paulo fala sim que nós temos um juiz analisando a nossa vida. Mas o apóstolo Paulo não fala que a gente tem qualquer juiz. Ele vai falar que sobre a nossa vida existe um justo juiz, um reto juiz. Como assim, pastor? Eu e você não estamos correndo, estamos sendo julgados por um juiz corrupto, por um juiz ímpio, por um juiz, muitas vezes do Campeonato Brasileiro aí, na verdade, que principalmente contra o Fluminense. O juiz que está analisando as nossas vidas não tem sombra de variação, não erra, não se corrompe. O justo juiz que está analisando as nossas vidas não é imparcial, não é parcial, é totalmente, ele é justo, ele é reto. Ele está analisando as nossas vidas, mas nós temos um bom juiz nos analisando. É um bom juiz nos analisando, é um bom juiz. Não é um juiz que está o tempo todo te olhando, ele vai errar. Não é sobre isso. É um juiz que também está lá torcendo pela sua vitória. Um juiz que está lá vibrando pela sua vitória.
E mais do que isso, eu acho que essa é a única corrida no mundo, o único esporte do mundo, que nós temos um juiz que, se a gente cair, ele vai lá e nos levanta. Se a gente se derrubar, se a gente tropeçar, se a gente cansar no meio da corrida, ele vai e nos fortalece. Ele é juiz, técnico, fisioterapeuta, tudo ao mesmo tempo na nossa corrida. Nós servimos ao justo juiz. Um juiz que ele mesmo enviou seu próprio filho para se fazer justiça em nosso lugar. No tribunal de Deus, nós não estamos sozinhos. Do nosso lado existe um advogado que se chama Jesus Cristo, que morreu a nossa morte. Hoje o sangue dele compra a nossa justiça. Não é sobre qualquer juiz que nós estamos diante dele. Nós estamos diante do justo juiz. Para terminar essa noite, eu queria ler o último texto com você. Mas eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria ler esse texto todo mundo junto. Eu quero te pedir, por favor, não se distraia nesse momento. Por favor, não se distraia, não se perca. O Senhor está fazendo algo poderoso aqui no nosso meio. O Senhor está nos realinhando, o Senhor está nos podando, o Senhor está nos educando aqui. Mateus 16, versículo 24. Presta bastante atenção nisso. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Por quê? Porque do que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará essa pessoa em troca da sua alma? Quantas vezes eu e você não estamos fazendo tudo, servindo, amando pessoas, e quando a gente vê, a gente não está se perdendo no meio disso tudo? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Como nós falamos aqui, existe um juiz que nós vamos estar diante dele no último dia. E ele vai nos retribuir segundo as nossas obras. Aí a minha pergunta de novo que fica é: será que isso hoje te encoraja a sair daqui para continuar correndo essa corrida? Ou será que isso hoje te amedronta? Porque você sabe que você não tem corrido essa corrida de forma fiel. Você sabe que você não tem dado o seu melhor nessa corrida. Mas sabe qual é o melhor disso tudo? Porque por mais que essa pareça, e não só pareça, eu sei que é uma palavra dura. Essa não é uma palavra para te fazer você sair daqui mal. Não é uma palavra para te fazer sair daqui, cara, acabou com a minha vida. Não. Isso tudo é para te falar, para anunciar que existe um Deus, o Deus das segundas chances, o Deus dos novos começos, o Deus sim que vai retribuir as nossas obras, mas um Deus que não desiste de nós, e um Deus que não está desejando que você chegue lá de qualquer forma, mas é um Deus que te ama tanto que você está aqui hoje. É um Deus que te ama tanto que você foi convidado para estar aqui, você viu uma arte, independente da forma como você chegou aqui. Ele te trouxe aqui, e se Ele te trouxe é porque Ele está te dando uma nova oportunidade para você se realinhar, para você talvez afastado, desviado, aqui me ouvindo, longe da presença, voltar para a presença dEle. Ah, pastor, eu corri essa corrida por muito tempo, mas eu cansei, eu desanimei, pessoas me feriram nessa corrida. Essa é a noite de voltar a correr essa corrida. Ah, pastor, eu já estou correndo, mas eu confesso que eu entrei aqui nessa noite, eu estou quase desistindo. Essa é a noite que o Senhor te trouxe aqui para te reanimar, te realinhar, para sair daqui cheio de gás, para continuar vivendo a vida que merece ser vivida, independente da forma como você entrou aqui. A palavra de hoje não é sobre maldição, a palavra de hoje não é sobre peso, a palavra de hoje é sobre um Deus que faz novas todas as coisas. E você só sai daqui nessa noite vivendo da mesma maneira se você quiser, porque o Deus das segundas chances está aqui. O Deus que te levanta se você estiver caído está aqui. O Deus que te dá força se você estiver fraco, Ele está aqui. A graça de Cristo está aqui nessa noite. Eu queria te convidar a ficar de olhos fechados nesse momento. Se você puder botar a mão sobre o seu coração. Sabe, nós vamos cantar essa canção aqui. Eu quero que enquanto nós cantamos essa canção, você faça uma oração com Deus.
só você e ele aí. Você vai falar: Pai, eu sei que eu entrei aqui fraco. Ou talvez eu sei que eu entrei aqui, estou afastado, estou desviado, mas eu não quero permanecer assim. Eu entrego minha vida de novo para Ti, eu volto para Ti, Senhor. Me levanta, me fortalece, me restaura o vigor. Vamos lá, com a mão sobre o seu coração, deixa Ele ministrar agora em você nessa noite. Receba fôlego de vida, receba renovo da parte de Deus, para sair daqui e continuar correndo a corrida que merece ser corrida, a vida que merece ser vivida. Sim, Senhor. O Teu amor me chama. Sim, Senhor. E vou deixar